Bom, gente, continuando nossa aula aqui, então, sobre os elementos climáticos, nós vamos estudar agora o elemento chamado de pressão atmosférica, tá? Então, tá aqui, ó. Do livro de vocês tem a pressão atmosférica, corresponde ao peso da camada de ar em determinado ponto da superfície terrestre. Então, daí você já entendeu, né? A pressão atmosférica, portanto, vai ser a pressão causada pelo peso do ar que compõe a atmosfera sobre um determinado ponto, um determinado lugar na superfície, tá bom? É um elemento que varia de acordo com a localidade e suas diversas condições, podendo apresentar uma concentração maior ou menor de gases. Em altas temperaturas, o ar tende a se expandir, ação que ocasiona a diminuição da pressão atmosférica. Por sua vez, em baixas temperaturas, o ar se comprime, tornando-se mais denso e pesa mais. A pressão atmosférica, portanto, aumenta. Gente, então percebam, a pressão atmosférica, que é a pressão causada pelo peso do ar que compõe a nossa atmosfera em determinado lugar, ele varia de acordo com as condições. Varia principalmente com relação à temperatura e com relação à altitude, como nós veremos, tá bom? Agora só olha para essa figurinha aqui, ó. Veja como a concentração das bolinhas aqui embaixo, ao nível do mar, é bem juntinha, né? A concentração dos gases que compõem a atmosfera, então, aqui é muito grande. Já aqui em cima, ó, em cima de uma montanha, as bolinhas estão umas mais distantes das outras. O que isso quer dizer? Quer dizer que a concentração de gases aqui é menor. Então, perceba logo como a altitude vai influenciar na pressão atmosférica, né? Em baixas altitudes, ao nível do mar, a concentração de gases é muito maior, portanto, a pressão atmosférica vai ser maior. Em elevadas altitudes, a concentração de gases é menor e, portanto, a pressão atmosférica vai ser menor, como a gente vai ver. Olha aqui na nossa aulinha logo, ó. Tá aqui, ó, pressão atmosférica. É a força provocada pelo peso do ar sobre uma superfície, certo? E aí existem várias unidades de medida de pressão. Então, tem esse daqui que eu coloquei para vocês, o milibares, que é o MB, tem o ATM, que é o atmosfera, tem o milímetros de mercúrio, certo? Então, tem várias unidades para você medir a pressão atmosférica. A mais comum é o ATM, a gente diz assim, ó, ao nível do mar a pressão é igual a 1 ATM, uma atmosfera, certo? É o mais comum e o mais utilizado. Pois bem, a pressão, como a gente viu, ela vai sofrer, a pressão atmosférica vai sofrer a interferência de alguns fatores. Aí eu coloquei aqui, ó, latitude, altitude e temperatura. A altitude, né, ó, quanto maior a altitude, mais alto se está, menor a pressão atmosférica, como a gente viu lá na figurinha, por causa da concentração de gases que é menor. Já quanto menor a latitude, menor a pressão. Como assim? Se você lembrar lá do mapa, a menor latitude é próximo da linha do Equador, no meio lá do nosso planeta, né? Que é a zona mais quente. Lembra que a temperatura, ela também influencia na pressão atmosférica? Então, se você lembrar, quanto mais quente, menor a pressão. Por isso que em baixas latitudes, próximas à linha do Equador, onde estão localizadas as regiões mais quentes do nosso planeta, a pressão também vai ser menor, porque a temperatura vai ser maior, certo? Então, baixas latitudes, menor pressão. Então, tá aqui, ó, nas regiões mais quentes, região equatorial, o ar se dilata, ficando leve, por isso tem baixa pressão, que foi o que eu acabei de explicar. Já em maiores latitudes, né, próximo dos polos, com o frio, o ar se contrai, deixando ele mais concentrado
mais denso, o que causa uma maior pressão, certo? Tá aí, ó. Em regiões onde as temperaturas são mais baixas, a pressão atmosférica é maior, pois as moléculas de ar são mais concentradas. Já em regiões mais elevadas, elevada altitude, que tem menor temperatura, também há menor concentração de ar, porque o ar está rarefeito, como a gente já sabe, né? E neste caso, a pressão será menor, tá bom? Então, vamos aqui, ó, só observar essa figurinha. Olha aqui a explicação por que em lugares altos, elevada altitude, em cima, por exemplo, de uma montanha, a pressão atmosférica é menor. Já em baixas altitudes, né, próximos do nível do mar, a pressão é maior. Imagina o tanto de ar que tem aqui, ao tanto de ar que tem aqui. Tá vendo como aqui vai ter uma quantidade de ar maior? Quer dizer que aqui o ar vai exercer um maior peso, por isso que vai ser a pressão maior. Aqui, como tem menos ar, o peso vai ser menor e a pressão também vai ser menor. Por isso que em elevadas altitudes, a pressão atmosférica é menor, tá bom? Gente, eu vou colocar um experimento simples para vocês verem a questão da influência da temperatura no ar, né, na concentração dos gases, como ele se dilata e se comprime em altas e baixas temperaturas. E na nossa próxima videoaula nós vamos estudar já os fatores climáticos, tá bom?